Esse assunto é legal porque recentemente uma colega de trabalho, ela fez um congresso de cabelos cacheados e crespos e tal, e ela não era muito conhecida, né? Então ela foi trazendo outras pessoas, a gente foi eu como curadora técnica ali desse evento, a gente foi trazendo outras pessoas, outros cabeleireiros maiores, porque a questão era promover educação e conexão. E daí eu entrava com essa pauta um pouco mais sustentável ali para poder dar uma luz na cabeça das pessoas nesse assunto. E aí, enfim, ela abriu portas. Não era feito, não tinha nada parecido aqui na região. Foi o primeiro, não tem como negar. E só que daí agora vieram outros primeiros, sabe? Uhum. Ela tem o registro dela, da marca dela, isso é muito importante, tá? Temos o nosso, graças a essa senhora que está aqui conosco. E só que na hora que isso acontece, dá um baque, né? Isso aconteceu comigo também. Eu fiz a abertura lá da casa como um hub para conectar profissionais e tal, nananã. E acaba que às vezes a minha pauta é usada por outras pessoas, que às vezes tem mais visibilidade e aí parece que a pauta é delas. Mas para mim, como eu tenho isso bem resolvido, eu sei que não importa quem fale. Porque se não é verdadeiro, não continua, sabe assim? Mas eu sei que no primeiro momento, quando você tem uma ideia, você faz, tá tudo bacana. Eu já tive várias que depois eu não fiz nada e eu fui vendo as coisas acontecerem com outras pessoas que não tinham conexão, tá? Mas às vezes a gente guarda a nossa ideia e daí uma outra pessoa tem e explode, acontece. Mas no momento que isso acontece, dói na gente, a gente fica bravo, a gente quer ir lá no Instagram da pessoa, a gente quer causar, meu Deus do céu, não é o primeiro momento, né? Mas vai adiantar? Não. Não adianta. Tem um livro que fala. Sabe o filme barra livro Comer, Rezar, Amar? Uhum. A mesma autora tem um outro livro chamado Grande Magia. E nesse livro ela fala que ela estava escrevendo um livro e aí ela parou de escrever e daí ela conheceu uma outra pessoa que ela ficou muito amiga Uhum. e aí essa outra pessoa começou a escrever a mesma história. Eita. Só que ela nunca tinha compartilhado a história dela com ninguém. E Uhum. essa pessoa nem conhecia ela. Então ela diz que as ideias. Eu achei muito incrível, porque realmente é isso. Que as ideias, elas chegam, elas se aproximam de você, e se você não coloca em prática, elas vão atrás de outras pessoas que vão Uhum. colocá-las em prática. Sim. Então, não é incomum ver que às vezes você teve aquela ideia, você não implementou e outra pessoa foi lá e fez. Mas não é porque outra pessoa foi lá e fez que você não deve fazer. Uhum. Isso não invalida o que você criou, não invalida a sua mensagem, não invalida o seu negócio. Muito pelo contrário, você Uhum. não precisa ser a primeira, mas você pode ser você. Eu bato muito na tecla de. Pode parecer até um pouco clichê, mas ser você é ser extraordinário. Eu gosto muito Uhum. do filme, do livro, enfim. Mas o que é extraordinário? É o extraordinário. O ordinário é o Uhum. comum. O extra é o diferente. Então, todos somos a nossa maneira. Uhum. Isso está ligado à autenticidade, essência, etc. Então, cada negócio, cada ideia, pode ser igual. A área pode ser a mesma, o objetivo pode ser o mesmo, mas a forma que é de implementação e execução desse projeto sempre vai ser diferente. Porque tem ali pessoas diferentes, com Uhum. visões diferentes e bagagens diferentes. E eu falo muito isso para as minhas clientes, porque muitas criam. Eu atendo muitas pessoas por exemplo, da área de arquitetura, Uhum. psicologia, terapia holística e agora de infoprodutos. E o mercado digital ganhou muita força com a pandemia. Uhum. E junto com isso, veio ali a sensação de falta de regra, Uhum. falta de suporte jurídico. E até certo ponto faz sentido. A questão é como que a gente se protege, como que a gente cuida daquilo que a gente criou em um ambiente sem fronteiras. Uhum. Porque você posta no Instagram e a pessoa que tá lá no Japão vai acessar em tempo real. Uhum. E como que você vai saber?
Você pega uma imagem do Google e ela tá lá, e a mesma pessoa que tá na Coreia vai conseguir Sim. acessar Já aquela aconteceu imagem. comigo. Já? Contigo também, né? Já! Já aconteceu de eu procurar e do nada tem lá um salão chamado Moana com o mesmo logo, com a mesma coisa, e daí a gente entra em contato com a pessoa, Sim. né? Fala. E aí depende da forma que você entra em contato e da forma que a pessoa recebe o contato. É muito Que importante daí também isso. não tem como a gente dosar o como a pessoa vai receber esse contato Exato. e o que que ela vai fazer com ele. E aí foi tudo bem e tal. Aí eu Ai, que bom. mostrei, a pessoa falou, era um perfil pequenininho. Ah, mas isso Aí. de ser um perfil pequeno é algo que eu chamo sempre atenção das minhas clientes. Que eu falo, eu penso assim, você estava falando, né, de chamar às vezes pessoas influentes que têm mais seguidores, mas gente, as pessoas que têm mais seguidores, elas não são deusas. Isso é bom Elas não citar. são absolutas, vocês sabiam? São só Essas pessoas. pessoas são só pessoas e elas falam besteira, elas erram, elas são pessoas. Como nós, elas, Uhum. enfim, elas podem ser contraditórias. Não é porque elas têm muitos seguidores que elas estão acima da lei, estão acima do certo e errado. Não, muito Uhum. pelo contrário. Então, por que que eu tô falando isso? Quando a gente tem um pequeno negócio, se a gente não se preocupa em proteger aquilo que a gente cria quando a gente é pequeno, Uhum. se o grande copiar a sua ideia, o seu projeto, etc., a primeira coisa que vão falar é: nossa, você tá querendo surfar na onda porque ele é grande. Sim. E aí você que é pequenininho e não se importou, ou você não sabia, Uhum. o que vai acontecer? Você não tem muito o que fazer. Você vai ter que correr atrás do Sim. prejuízo. E aí é muito difícil lidar com isso, porque eu vejo que, infelizmente, pessoas com muita visibilidade na internet acabam tendo uma influência muito maior. Então, as Uhum. pessoas olham para elas como se elas fossem donas da verdade. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, do ramo da beleza, tem muito tem a Virgínia. Que, nossa, Verdade, gente, a lembro cada disso. campanha nova, cada campanha nova é um caso novo que ela traz. Que nem a Melody, que pega as músicas das pessoas sem autorização e faz a dela. Uhum. Se você pega um... eu perdi o raciocínio. Que eu ia falar da Virgínia, que é grande e tal. Ela pega referências de maiores Me ainda, né? perdi. Eu ia falei mal da Virgínia, da Melody, que elas pegam, e aí por que eu tava falando delas? Ah, tá. Eu lembrei. Onde será que eu parei, né? Não Enfim, tem daí a gente problema, pega só essas vai. pessoas e elas já são muito famosas. E tem muita gente que fala mal delas, mas tem muita gente que fala, gente, qual que é o problema? É Sim. bom, tem que copiar, tem que reproduzir, tá falando mal porque ela é famosa e não sei o que Uhum. lá. Não, na verdade, não É é porque bem não tá assim. certo, né? Não tá Não é uma certo. questão. Isso acontece, nossa, isso acontece muito. É o que eu falo, as pessoas escolhem quem elas vão odiar e quem elas vão amar. Quando elas gostam, não sei por quê, mas elas gostam, elas defendem de uma maneira que a gente começa a pensar se existe certo e errado hoje, porque parece que não existe, não é certo e errado de o que eu acho certo e errado. O certo e É errado. questão de ética, profissionalismo, esse tipo de coisa que eu tô falando que assim, não muda o que eu acho que é certo e errado. É uma coisa que existe, Simplesmente ética é. existe, é. Então, assim, isso provavelmente aconteceria comigo caso eu fosse falar sobre essa questão aí que aconteceu comigo com pessoas maiores, né? De eu estar falando, eu tenho um discurso, fiz ali, enfim, uma pauta dentro do meu discurso e a pessoa tá falando a mesma coisa, só que é a pessoa que tá falando, não sou eu. Se eu for lá reclamar, é claro que eu Invejosa. estou. Quer surfar na onda É dela. óbvio, mas aí, claro que entra essa questão de que se eu tô falando para o meu público e ele sabe quem eu sou e, enfim, ele tem a autenticidade disso tudo, bacana. Mas se você for brigar por isso na internet, você vai brigar com o fandom daquela pessoa. E daí você vai sair perdendo não de dinheiro, mas de Saúde mental. emocional, né? Porque as pessoas não medem esforços para perturbar a vida dos outros. Então, são essas pessoas que vão lá no teu perfil, que acabam contigo, que te deixam doente. Eu, por exemplo, não sou disposta a passar por esse tipo de coisa. E não é questão de medo da exposição. É questão de que eu não preciso disso. Escolhendo bem suas batalhas, né? Exatamente. Que daí entra na questão do low profile. Porque tem pessoas que escolhem ficar mais de boa, né? Ali na rede social, na vida como um todo. Porque a minha vida é assim, eu sou desse jeito. E não é uma questão de ser séria, de não ser, é uma questão de que eu acho que eu não preciso estar ali, assim, e ser de uma certa maneira o tempo inteiro.
Mas muita gente vê isso como uma maneira de proteção, porque eu às vezes quero comentar alguma coisa, quero falar alguma coisa que eu simplesmente não falo porque eu fico pensando, pô, eu vou comentar isso aqui? Ah, não, deixa quieto. Não vale a pena, sabe? O esforço. Mas aí vai limitando a gente também de se posicionar algumas vezes, dependendo. Mas acredito que o crescimento desse modelo de negócio é muito legal, do minimalista, mais interno. Eu gosto, para mim isso é sucesso. O sucesso da minha empresa é isso. Eu poder ter lá o meu salão com uma plaquinha minúscula que quase ninguém vê. E é assim que é para ser mesmo. A gente escolher ali ter um horário flexível, atender devagarinho. Tem pessoas que chegam e acham que está sempre vazio, que a gente não atende ninguém, mas a gente fala porque a gente atende uma pessoa por horário. É assim mesmo. Porque está acostumado com aquele caos, né? O fervo. E também tem pessoas que atendem no fervo e tá tudo bem, mas não é o nosso estilo. Tem público para todo mundo? Tem. Graças a Deus. Ainda bem. E aí, então eu me contento com isso, acho legal isso, mas não invalida a questão de que, mesmo sendo assim, eu precisei de uma ajuda, né, para registrar a minha linda marca, para que, mesmo porque é um nome, né, legal. Lindo. Ainda bem que veio antes do desenho, senão tava lascado. É verdade. A gente sabe. Né? Todo mundo fala, e você não aproveitou isso? Não aproveitei a época do desenho. Nem Não precisou, aproveitei. né? Porque naquela época você... Nossa, é engraçado, porque super poderia. A Sim. personagem é toda cacheada, empoderada. Nossa, E super. todo mundo até hoje acha que é por causa do desenho e Não tal. veio antes, nós temos provas. Nós temos provas. É claro que assim, é uma música de uma banda que eu gostava quando eu era adolescente, que vocês provavelmente não vão gostar, então não vamos colocá-la aqui. As pessoas pedem, não, qual é a música? Eu falo, gente, Ai, procura aí, que talvez vocês achem. deixa, não é MPB, né? Eu era uma pessoa... Enfim, aí, mas até hoje chegam achando que é por causa do desenho, não tem problema nenhum, é uma referência boa, porque combina, mas é isso, o fato de ser pequeno, vai, não me... não é por isso que eu não vou registrar minha marca, que eu não vou cuidar e proteger os meus direitos, né? Porque imagina se eu tivesse que mudar o nome agora, essa altura do campeonato, eu ia colocar qual, Nossa. né?